meus queridos alunos da Rede Municipal de Belém. É com muita alegria que iniciamos mais uma aula de matemática. E é comigo, professora Nathalie, que você vai passar esse tempo aprendendo um pouco mais sobre números inteiros, tá? Então, essa aula faz parte principalmente do ciclo C3, que são os alunos do 6º e 7º ano. Eu reitero o convite que eu sempre faço a vocês. Convidem os colegas, anunciem, divulguem que estamos tendo aula pela televisão e também no canal Educa Belém no YouTube, tá? Então, não percam a oportunidade de continuar aprendendo em casa, tá? Então, vamos aqui para a tela que eu vou apresentar para vocês as habilidades da aula de hoje. Então, hoje, a nossa habilidade, a gente inicia estudando os números inteiros, que tem finalidade de comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a ponto da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. Também temos mais uma habilidade: resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. Então é isso mesmo. Vamos iniciar. As nossas aulas são todas produzidas dentro da proposta da Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC, tá? Então olhe para a tela que eu trago para você aqui um cenário de um estudante pensando no que a matemática propõe, em números. E esses números, os mais variados possíveis, se encontram em nosso cotidiano. Aqui eu trouxe dinheiro, trouxe termômetro, trouxe aqui várias caixas d'água de tamanhos diferentes. Trouxe também valores que são representativos para gasolina, etanol. E é com essas imagens que eu quero que você preste um pouco mais atenção nesse seu cotidiano, para você entender que os números, eles são apresentados de formas diferentes. Em alguns momentos, eles têm vírgula. Em outros momentos, o zero aumenta o valor de um número, como é o caso do 10, do 100, do 1000. Em alguns momentos, quando o zero vem na frente do número, ele pode diminuir um valor, e é por isso que é tão importante você conhecer os conjuntos numéricos, para que você consiga fazer as operações atendendo os critérios da matemática, tá? Então, hoje a gente vai mergulhar, entender um pouco esse início dos números inteiros. Então, acompanhe aqui na tela comigo. Então tá, eu quero ler para ti e te explicar o que são esses números inteiros. Ele é um conjunto. E se é um conjunto, é porque tem mais de um número, tem vários números, tá? O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Olhem lá, letra Z, abre a chave e aí começa com essas 3 reticências, que quer dizer que é infinito. Aí tem aqui uma representação de -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, vírgula, e também esses 3 pontinhos quer dizer que vai para o mais infinito. Aqui, continuando, diz que os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, que vocês já conhecem. Enquanto que os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados do sinal de mais, tá? Então, ele também é representado por essa letra, que é a letra Z, tá? Mas não é qualquer Z, é esse Z com esses 2 traços aí que vocês estão vendo, tá? Então, vamos lá, eu vou tentar te explicar agora que esses números inteiros, eles são um pouco mais do que vocês já conheceram lá no conjunto dos números naturais. Então, pensa comigo. Você já sabe que um conjunto de casas é um local, um residencial, um local que tem muitas casas. Uma vila, por exemplo, é um local que tem várias casas. Um condomínio, um edifício. Tá certo. E o que é esse conjunto de números?
É justamente isso, é uma reunião de vários números. Só que nesse conjunto só pode ter números que forem inteiros. Então, quem são esses números que podem estar dentro desse conjunto? Todos os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, 150, 1 milhão, 2 bilhões, todos os que vocês puderem imaginar que são positivos. E também todos os que são negativos. Então, menos 1, menos 4, menos 100, menos 200, menos 444, também todos, até o menos infinito, eles fazem parte. E a gente inclui mais um número que é específico, que é o número 0. Eu vou te dar uma dica para você não se confundir. Eu vou te dizer, por exemplo, um número que não faz parte do conjunto dos números inteiros. São os números que não são inteiros, ou seja, eles têm vírgula ou eles são representados por fração. Por exemplo, quando a gente trata de dinheiro, assim, R$1,25. É um número inteiro? Não. R$1 é inteiro. 25 centavos não é inteiro. Quando, por exemplo, naquela imagem eu te mostrei uma placa de preço de gasolina, 3,87. Essa vírgula, ela está dizendo que o número ele não é inteiro. Ele tem uma parte inteira e outra parte fracionário. Então, é preciso que você compreenda que os inteiros são números fechados, eu considero, tá? Então, o 3, o 4, o 10 e o 10,5. 10,5 não é inteiro. Ah, então R$4, professor, é inteiro. E R$4,25? Não é inteiro. Então, os números que têm vírgula, eles não são inteiros. Tá? É só para que você comece a compreender que a palavra inteiro é justamente porque o número não tem corte, não tem divisão, não tem fração nele. Tá certo? Então tá. Dito isso, eu te convido para olhar aqui na tela e observe essa imagem. Eu trouxe a representação aqui para você do conjunto dos números inteiros. Aqui, olha, um círculo vermelho. E dentro dele, a gente tem um outro conjunto. Para que vocês compreendam bem o conjunto dos números inteiros, é preciso lembrar do conjunto dos números naturais, tá? Então, vamos entender, leiam aqui. Vamos entender novamente o número natural. São números inteiros não negativos. Em alguns contextos, número natural é definido como um número inteiro positivo, não sendo o 0 considerado como 1. Olha aqui na tela para você entender tranquilamente o que eu estou dizendo. Observe que o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Mas, por ele estar dentro, não significa que todos os números naturais são inteiros. Muito pelo contrário. O conjunto dos números inteiros, os números naturais os representam, mas nem todo número natural é número inteiro. Por quê? No conjunto dos números naturais, eu acho que vocês lembram, só tem número positivo e o 0 não é número natural. Ele é excluído, ele está fora parte desse conjunto. Já o 0, ele já pertence a um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Mas eu pergunto para ti agora, só para te relembrar, o número 2, por exemplo, ele é positivo. Ele é um número natural? É, por ser positivo. E ele é um número inteiro? É também. Então, ele é natural e é inteiro. Mas eu vou te perguntar agora sobre o menos 5. Menos 5, ele é negativo. Ele é natural? Não. Natural tem que ser positivo. Mas ele é um número inteiro? É um número inteiro. Porque no conjunto dos números inteiros entram os positivos, que são os naturais, os negativos mais o 0. Tá certo? Não entram os números que têm vírgula nem os fracionários. Até aqui. Tá bom? Então, vamos continuar. Vamos lá na tela, porque o conjunto dos números inteiros, ele traz para a gente muitas relações com essa vida cotidiana.
assim como eu mostrei lá no início algumas imagens. E aqui eu trago uma pergunta. Você sabe o que é saldo positivo e saldo negativo de uma conta bancária? Será que você já olhou um extrato? Muitas vezes o papai, a mamãe, algum familiar vai ao banco tirar um extrato bancário. O extrato é a vida bancária de um mês, de uma semana, é que tipo de transações são feitas naquela conta. E eu trouxe aqui um exemplo, uma ilustração de um extrato de uma conta bancária. Então, acompanhe aqui comigo que, bem aqui, olha, no dia 20 de agosto, o saldo desse dia tem um número menos. Bem aqui, você consegue visualizar? Diz que essa conta está menos R$ 758,85. Olhem mais acima que ainda o extrato apresenta outros gastos em dias após o dia 20. Olha, tá falando alguma coisa aqui de esmalte, olha, foi comprado dia 24/8, menos R$ 17,00. Hospital, também no dia 24, menos R$ 28,00. Ana Cinti, tá aqui a referência. No dia 24 também, menos R$ 36,00. Essas compras foram valores retirados dessa conta bancária, por isso que tem o sinal de menos. Menos significa retirada, subtração, como vocês já sabem. E isso ocasiona nisso aqui, olha, no dia 24 de agosto, essa conta bancária que eu trouxe de exemplo tem um saldo negativo que não é mais de R$ 758,00. Como foram feitas outras compras, agora o saldo negativo aumentou. Ou seja, é um débito de R$ 839,85. Tá, então olha aqui para mim. O que é saldo negativo? É quando a sua conta está com déficit. Ou seja, a tua conta está com um valor devendo para o banco. Às vezes o banco te empresta um valor emergencial e ele deixa o número de menos apontando que você está em débito, está devendo esse respectivo valor que foi gasto, tá? É sempre vantajoso ter saldo positivo, mesmo que seja R$ 1, R$ 2, R$ 20, 30. O saldo negativo quer dizer que você não tem dinheiro nenhum e ainda está utilizando o dinheiro do banco, tá? Então, olha lá na tela que eu trouxe para você também um exemplo de saldo positivo. Observa que eu trouxe um outro exemplo aqui de extrato bancário. Esse extrato, ele está agora positivo. E lembrem do que eu falei para vocês. O número positivo, nem sempre ele é acompanhado do sinal de mais. Só dele não ter o sinal de menos do lado, já significa que o número é positivo, tá? Agora, o negativo não. Ele sempre tem que ter o sinal de menos. Então, olha aqui comigo. Observe que o saldo da conta aqui, olha, estava em R$ 21,02. Aí a conta apresenta, olha, saldo bloqueado, nada, não tem nada bloqueado, 0, 0. Saldo bloqueado entre as 48 às 72 horas, também nada, 0, 0. Bloqueado de custódia a calção, também nada, 0, 0. Então, significa que o saldo disponível nesse dia seria de quanto? R$ 21,02. Sendo que, se eu não tenho o sinal de mais e não aparece o sinal de menos, significa que esse saldo é positivo, tá? Então, essa é a diferença que você pode observar. Um saldo negativo de uma conta bancária, eu tenho um sinal de menos que o acompanha. Um saldo positivo pode não acompanhar sinal ou até mesmo pode acompanhar um sinal de mais. Mas o que você precisa saber, além disso, é que é muito mais importante, você deve buscar muito mais ter na sua conta um saldo positivo do que um saldo negativo.
esse número negativo aqui em conta bancária representa que você está no vermelho, hein? Está devendo o banco, tá certo? Estão entendendo até aqui? É muito importante que a gente tenha essa noção para observar, porque, é claro, na tua vida cotidiana você vai lidar com números positivos e com números negativos. Como é mais um caso que eu trouxe aqui de exemplo e que eu te mostro na tela. Eu trouxe aqui um termômetro para te mostrar e te explicar, e você já deve saber, que o termômetro ele verifica, ele afere a temperatura. Pode ser a temperatura do teu corpo, do teu animalzinho de estimação, pode ser a temperatura do clima. Vocês já devem ter assistido, inclusive em jornais, a previsão do tempo. E esse termômetro, eu não vou explicar ele em detalhes hoje, mas eu quero apresentar para vocês aqui dados numéricos. Observe aqui que nesse espaço marcado em vermelho, eu tenho valores que são positivos. E é uma escala que caminha de 10 em 10. Olha, 10, 20, 30, 40, 50, tá? E eu trouxe ainda um outro termômetro para te mostrar que esse mesmo termômetro, ele pode apresentar dados numéricos também com valores negativos, como os que você vê aqui. Olha, menos 10, menos 20, menos 30. E é muito importante que você observe aqui, como eu trouxe nessa terceira imagem, para ilustrar que em todos os termômetros que eu trouxe, a gente tem o número 0. E o número 0, ele é muito específico para quando a gente analisa algumas temperaturas, principalmente na previsão do tempo. O 0, ele faz aquela divisão do dia que vai estar calor, do dia que vai estar frio. O 0, ele é o momento que inaugura principalmente o momento em que a água se transforma em gelo. É por isso que alguns lugares do Brasil e do mundo nevam. Vocês já devem ter ouvido e visto na televisão. Então, quando a temperatura está abaixo de 0, é porque está aquele frio congelante. Não significa que quando está acima de 0 sempre está calor. Porque se uma temperatura tiver, por exemplo, 10 graus, você pode estar sentindo bastante frio. Pode não estar uma temperatura de congelar, mas está frio. Quando a gente vai subindo aqui a temperatura, aí vai esquentando um pouco mais, como é o nosso caso aqui em Belém, que geralmente a nossa temperatura está próxima de 30 graus. Ou seja, aquele calorzão, né? Então, eu trouxe para vocês também, para reforçar o que eu estou falando sobre temperatura, eu trouxe um vídeo, que fala sobre previsão do tempo. E eu vou convidar vocês para assistirem comigo agora. Noite e madrugada de muito frio na Serra Catarinense. Os termômetros marcaram temperaturas negativas na cidade de Bom Jardim da Serra. E a expectativa é pela chegada de neve no sul do Brasil. Claro que deve atrair muitos turistas. Mas atenção, as autoridades recomendam cuidado. A formação de gelo na pista preocupa e pode levar ao fechamento de estradas. A Defesa Civil de São Joaquim comprou 2,5 toneladas de sal para aliviar os transtornos com a neve. Os prefeitos da região pedem que os turistas só viajem para a Serra Catarinense se tiverem reserva de hospedagem. Por causa da pandemia, os hotéis e pousadas funcionam com apenas 50% da capacidade. Nas principais cidades da Serra, não há mais vagas em hotéis. Restaurantes também funcionam com restrições. As autoridades lembram ainda que muitos pontos turísticos, como o Morro das Antenas, em Urupema, estão fechados. A Defesa Civil de Santa Catarina alerta que há previsão de frio extremo a partir de hoje. Então, como vocês puderam observar nesse vídeo, é comum para os moradores dessas cidades que têm geada, que chegam a temperaturas abaixo de 0, até para os alunos é importante que eles acompanhem a previsão do tempo. Para levar o agasalho para a escola, os pais precisam saber porque a mudança de temperatura às vezes é muito rápido. De manhã faz sol e às vezes à noite já está muito frio porque a temperatura cai muito.
Então faz toda a diferença acompanhar a previsão do tempo nesses locais que tem uma oscilação muito grande de temperatura. E o que é essa oscilação? É que às vezes está quente, está uma temperatura de 17, 18, 20 graus e de repente a temperatura desce para 4, 5 graus. E isso faz toda a diferença no momento de sair, no momento de voltar para casa. E até mesmo numa viagem, como foi falado na reportagem, tá? E aí nós vamos seguir, então, para eu falar de um item muito importante, que no termômetro já dá para perceber, mas aqui para a matemática é muito útil, para quando nas próximas aulas a gente for tratar de adição e subtração de números inteiros. Vamos falar agora da reta numérica. Acompanhe comigo na tela. Então, na reta numérica, nós temos os números inteiros, que são apresentados da seguinte forma. Eu quero que você, ao olhar essa reta, tente associar a imagem a uma régua, tá? Vocês já observaram que na régua existem as distâncias dos centímetros. Na trena, vocês já tiveram a oportunidade de ver também. Vocês sempre observam que a régua, ela começa do número 0, né? E aí ela sempre é positiva, uma régua de 30 centímetros, de 20, de 15. O que é que modifica aqui quando a gente vai tratar da reta numérica dos números inteiros? É o acréscimo, aparece agora os números negativos também. Tá? Então, conforme vocês veem aqui, olha, eu tenho o zero é o que fica no meio, é como se fosse o divisor. Ele é aquele muro, o muro que divide os números negativos dos números positivos. Então, olha, os números positivos, olha, eles ficam para a tua direita. Então, olha, 0, 1, 2, 3, 4. Por que eu tenho essa setinha bem aqui apontando? É para dizer que eu posso ter infinitos números à direita. Já à esquerda de 0, eu também tenho os mesmos números, só que agora eles são negativos. Então, eu tenho, olha, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. E essa seta também representa que os números negativos eles vão para o menos infinito. Tá? Eu não preciso desenhar aqui, porque basta eu representar com a seta que já está indicando que eu posso ter números lá na frente. Tá? Inclusive, tem uma curiosidade para falar sobre a reta numérica que é muito popular. Eu não sei se vocês já ouviram algum familiar, algum amigo dizer assim: ai, fulano é um 0 à esquerda. Nossa, se vocês já ouviram, a reta numérica te responde esse jargão. Esse jargão quer dizer que é uma pessoa negativa, uma pessoa que não tem qualidades muitas vezes. Então, é aquela pessoa que é um 0 à esquerda, tá? Cuidado quando você falar isso para alguém ou quando você ouvir alguém falar. Isso não é legal para ser falado para as pessoas. Afinal, todo mundo tem qualidades, né? Não soa bem dizer que alguém é um 0 à esquerda, tá? Porque os números à esquerda de 0 são números negativos, são números que não representam coisas tão boas, correto? Aqui eu tenho na tela uma observação que fala o seguinte: a distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma. Então, eu te explico isso. Olha, dois números consecutivos. Então, eu vou aqui apontar o 1 e o 2. Olha, dois números consecutivos. A distância do 1 para o 2, ela vai ser a mesma distância que eu tenho do 2 para o 3. E a mesma distância do 3 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 6. Isso acontece também nos números negativos? Sim. Então, a distância do menos 2 para o menos 3 tem que ser exatamente igual à distância do menos 3 para o menos 4 e do menos 4 para o menos 5 e assim por diante, tá? Assim como eu já falei, da forma que vocês veem na régua. É por isso que a régua é um instrumento de medida com precisão, porque a distância de um número para o outro é a mesma.
A distância de 1 centímetro para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, é a mesma, assim como acontece na reta numérica, tá? Continuando aqui na tela e já finalizando, eu trouxe aqui para vocês uma pergunta. Diz assim: vamos localizar que ponto da reta numerada estão os objetos de Marcelo? Então, esse aqui é o Marcelo, tá? E o Marcelo está localizado na reta no número 1510. Logo em seguida, eu tenho, olha, 1520. Eu te pergunto, qual é a numeração, qual é o ponto da reta numérica que se localiza o dado? Qual é o número da reta numérica que está localizado a bola? Então, é só você dar sequência à reta numérica. Olha aqui, olha. Eu tenho 1520, então aqui eu tenho no dado 1530. Logo, eu tenho aqui nesse espaço 1540. E onde está a bola é o quê? 1550. Tá? É só você observar que a distância, eu acabei de falar, a distância de um espaço da reta para o outro tem que ser sempre a mesma. Então, aqui se está indo de 1510 para 1520, eu saltei quantos? 10 espaços. Então, aqui eu salto 10, aqui 10 e aqui 10. Tá certo? Agora, para finalizar, eu tenho aqui a última pergunta que diz assim: observe na reta numérica a distância entre Marcelo e o dado. Já observou a distância? Qual é essa distância? Eu te pergunto agora. Qual é a distância de Marcelo para o dado? Você está vendo Marcelo e está vendo o dado. Então, eu te mostro aqui, olha. É 1530, mas é a distância. Porque o 1530 é a localização na reta numérica que está o dado. Mas eu falei para ti da distância deles dois. Então, eu te mostro aqui, olha. A distância é esse espaço do Marcelo até o dado. Vou te dar um tempo para responder. Alguém acertou? Então, guarda o valor que você pensou aí com você, porque eu vou te dar a resposta e a gente vai comprovar se você chegou na resposta certa. Olhem aqui comigo. A distância que eu tenho desse ponto que está o Marcelo para esse outro ponto é a mesma desse ponto para o dado. Qual é essa distância? É 10, tá? Então, eu tenho 10 pontinhos aqui e 10 pontinhos aqui, que quando eu somo a distância do Marcelo para esse ponto, desse ponto para o dado, quando eu faço a somatória, eu coloquei um M para dizer que é metros, só para simbolizar. Mas poderia ser centímetros, decímetros, quilômetros, tá? Eu coloquei aqui só para exemplificar. E quando você soma essas distâncias, esses espaços de um ponto para o outro, você chega na resposta que é a que eu te pedi. Qual é a distância do Marcelo para o dado? É 20. Pode ser 20 metros, tá? Espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham entendido esse início de aula sobre números naturais. A gente se encontra na próxima aula dando continuidade a esse assunto. E não esqueçam, revisitem, revisem e assistam às aulas no YouTube e na televisão. Obrigada pela tua companhia e até a próxima aula.